Ave Maris stella Dei Mater alma natque semper Virgo Felice porto. Olá, estamos aqui para mais um episódio da nossa minissérie Âncora da Esperança. Hoje, um dia tão cheio de significado, celebramos o amor e o dom da maternidade. E é com o coração voltado para Maria, a mãe de todas as mães, que nós acolhemos o testemunho de Larissa Rolim. Olá, meu nome é Larissa e estou aqui para contar, do meu milagre. O meu milagre que é o meu filho, João Arthur. Esse ano, eu estava, durante a quaresma, eu estava rezando todos os dias o rosário e pedindo a Nossa Senhora pela saúde da minha família, pela saúde da minha família e por outra graça, para que a gente possa ainda alcançar essa outra graça na nossa família. E numa segunda-feira, normal, rotina de trabalho, ir para a escola, meu filho estava bem. À noite, antes de dormir, na rotina de sono, ele olha para mim e fala: mamãe, eu queria fazer cocô. E eu disse: vamos no banheiro. Chegando lá, ele disse: mamãe, minha barriga está doendo. E eu disse: não, Tutu, é só do cocô, vai sair. Aí ele fez o cocô. Aí eu disse: quando terminar, você chama a mamãe, que mamãe vai te limpar. Aí ele: tá certo. Quando ele terminou, fui limpar ele, e observei que o lencinho veio totalmente sujo, cheio de sangue. Era muito sangue. E um sangue vermelho vivo. E na mesma hora eu já gritei para o meu esposo. Eu falei: bem, vem aqui, que João Arthur está fazendo cocô com sangue e a gente precisa ir urgente para o hospital. Então, eu como enfermeira, então eu sabia da gravidade, do que estava acontecendo naquele momento. E ao chegarmos no hospital, era segunda-feira à noite, estava chovendo, uma chuva muito forte, e eu disse: vamos parar aqui no São Camilo, porque está chovendo muito. Se a gente for para Juazeiro ou Barbalha, não vamos conseguir, pode ser que a gente não consiga voltar. E aí a gente ficou no São Camilo. Chegando lá, nós fomos muito bem atendidos. O médico de plantão olhou e disse: mãezinha, é muito grave. E a gente vai precisar internar, vamos precisar investigar o que é esse sangramento. E ele já não usa mais fralda, mas nessa noite eu coloquei fralda nele, porque era muito sangue. Então eu coloquei, e quando chegou no hospital, o que a gente tirou a fralda estava também muito suja de sangue. E ele falou: o sangramento está ativo, então a gente precisa fazer exames mais específicos para investigar essa causa desse sangramento. Então, na terça-feira de manhãzinha, eu e meu esposo, a gente acordamos também de novo, 4 horas da manhã, para rezar o Santo Rosário, pedindo a Nossa Senhora, intercessão pela saúde de João Arthur. E durante aquele rosário me veio um sinal de Nossa Senhora e de Deus, para que eu chamasse uma amiga minha, que ela é gastropediatra, pedindo para dar uma olhada nele, para dar uma avaliada melhor. Naquela mesma manhã, ele conseguiu fazer a tomografia, e na tomografia o laudo não saiu, não saiu com nenhuma conclusão, só deu que tinha fezes acumuladas, só que na noite anterior ele já tinha feito cocô e ele não é constipado. E depois do laudo, depois que saiu o resultado dessa tomografia, a pediatra que estava no plantão era a pediatra dele.
E ela conhece, né? Conhece ele, conhece, né? Todo o prognóstico dele. E disse, não, ele é uma criança saudável, ele não tem intestino constipado. Então, eu não confio, né? Não estou confiando nesse resultado. Vamos fazer outra investigação. E aí, nessa outra investigação, enquanto isso, eu vou solicitar um concentrado de hemácias. Ele vai precisar tomar essa bolsa de sangue, porque os exames dele de sangue, né, deram bastante alterados, e isso está me preocupando. E assim foi, né? Então, eu pedi mais uma vez a Nossa Senhora para que cada gotinha de sangue que ele fosse tomando, né, fosse curando ele, fosse livrando ele de todo o mal. E aí, essa minha amiga que é gastro chegou lá, né? Ela pediu autorização ao hospital para ela ir, né, olhar meu filho. E ela disse, olha, o caso dele é grave. A gente tem 4 possibilidades de diagnóstico. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares onde fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu... Mas a gente precisa investigar melhor para poder fazer alguma intervenção. E aí, depois que ela chegou lá, ele fez mais cocô. Muito sangue, era muito sangue. E aí, depois desse cocô que ele fez, ele ficou mais fraco, né? João Arthur começou a ficar sonolento, só queria dormir, não reagia a nada. Ela olhou para ele e disse, vamos levar ele para UTI. Ele precisa ficar melhor monitorado, porque ele está perdendo muito sangue. É um sangramento muito ativo. E daí foi liberado vaga, né, para UTI. E graças a Nossa Senhora, graças a Deus, as nossas orações, né, todos os médicos que estavam de plantão eram médicos maravilhosos, excelentes, né? E a médica que estava na UTI, é uma médica excelente, né? E recebeu meu filho lá. E fomos atendidos assim de forma muito acolhida, né, lá naquele momento. Ele começou a tomar, né, já na UTI, a primeira bolsa de sangue. E logo após foi solicitado uma colonoscopia, né? Só que lá na colonoscopia, lá no hospital, não tinha o aparelho que fazia a colonoscopia. Então, a gente precisava tirar João Arthur da UTI para fazer esse exame em outro local. E aí, graças à oração, né, e amizades, a gente conseguiu, né, com que ele fizesse esse exame lá no hospital, né, que foi liberado o aparelho. Foi feita uma adaptação para fazer uma colonoscopia em criança, né, uma criança de 3 anos. E também na colonoscopia, né, que aí foi realizado na quarta-feira, não deu nada, né, também laudo inconclusivo, né. O médico olhou e disse, olha, não tem nada, só que tem muito sangue no intestino dele, tem muito coágulo, então não deu para a gente visualizar muita coisa. Na colonoscopia, né, eu sugiro outro exame mais detalhado, né. Ao mesmo tempo, a gente fica aflitos e dando graças a Deus, né, por não ter dado nada. Mas o sangramento ainda continuava. E aí, naquela quarta-feira, a médica da UTI, né, falou, vamos precisar continuar com a transfusão de sangue. Então, naquela quarta-feira, ele tomou mais 3 concentrados de hemácia e 1 de plasma. Quando foi à tarde, na hora da visita, meu esposo chegou
E eu pedi a ele, eu disse, fica um pouquinho com ele que eu vou na capela, né? Eu vou rezar, porque pedindo a Deus para que Deus e Nossa Senhora possam interceder, né, pela saúde dele e que, né, que Deus, médico dos médicos, e Nossa Senhora como mãe, possa interceder, né, pela saúde de João Arthur. E aí nós fomos... eu fui na capela, né, e lá estava tendo o texto da misericórdia, né? Então, rezei o texto da misericórdia pedindo, né, intercessão a Deus pela saúde dele. Após o texto, quando eu chego na UTI, uma das enfermeiras olha para mim e disse, mãezinha, a doutora está querendo falar contigo, porque ela quer ver uma autorização sua. E aí, naquele momento, a médica falou comigo e disse, eu gostaria de saber se você autoriza a gente fazer uma cirurgia nele hoje, de urgência. Porque o outro exame, uma cintilografia, só vai ser possível fazer na sexta ou no sábado. E ele ficar até lá, esse tempo todo, com esse sangramento, pode custar a vida dele. E a hemoglobina dele está muito baixa, né? E não tá estancando, né, esse sangramento, não está cessando. E eu disse, tá bom, doutora, eu confio, né, e eu entrego a vida do meu filho nas mãos de vocês e nas mãos de Nossa Senhora. Então, 5h da tarde, o médico veio falar comigo e disse, mãezinha, não se preocupe, nós vamos fazer o possível, né, pela vida dele e vai estar tudo bem. Então, naquele momento, ele conversou comigo, explicou e disse, vai ser feito um procedimento, vamos fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Vai ser a primeira cirurgia em criança, por videolaparoscopia, aqui do Cariri. A gente só tem equipamentos de adulto, mas a gente vai adaptar e vamos fazer em criança, para ele ficar com a cicatriz o mínimo possível, né, e a recuperação ser mais rápida. E naquele... né? E ele disse, vamos precisar fazer essa cirurgia hoje, né? Para todo mundo ficar tranquilo, né? Para a gente ficar tranquilo. E aí, naquele momento, né? Eu conversei com a minha amiga que é gastro e ela disse, Lari, confia, porque ele é um dos melhores cirurgiões pediátricos aqui da região. E ele vai chamar também outro amigo dele, que também é um dos melhores cirurgiões pediátricos aqui da região. Então, confia, João Arthur vai estar em boas mãos. E eu, em todo o tempo, né, confiando em Deus e Nossa Senhora, que estava sendo feito o melhor, né, pela saúde dele. Aí, naquela quarta-feira, era dia de São José, dia 19 de março, agora desse ano. Então, eu pedi a São José, eu disse, São José, tu como pai também de Jesus, intercede também pela vida do meu filho. Tu que és o santo do impossível, né? Olha pela vida dele, né? Eu já estava preocupada porque pela manhã, na quarta-feira de manhã, ele já tinha feito a colonoscopia, já tinha, né, passado por um processo anestésico e ia passar por outro procedimento, né? Anestésico novamente, com anestesia geral. E ele já estava bem debilitado, né, naquele momento. À noite, 7h30 da noite, João Arthur sobe para o centro cirúrgico, né? E eu entreguei ele na porta do centro cirúrgico e naquele momento eu saí, fui correndo para a capela, né? Pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Jesus, pedindo a São José, né? Que era o dia dele, para interceder por essa cirurgia, né? E que encontrasse logo a causa desse sangramento. E 10h30 da noite, o cirurgião sai do centro cirúrgico e diz, olha, foi encontrada a causa, seu filho está curado. E foi muito emocionante, né? Porque eu senti o cuidado de Nossa Senhora o tempo todo. Nossa Senhora me acalmando, né? A cada rosário, de madrugada, eu sentia, né, que Nossa Senhora me passava tranquilidade,
né, que ela como mãe, ela estava, né, ali olhando por nós, olhando pelo meu filho, né, e como é prova dela, né, de que ela estava em todo o tempo, né, cuidando. O meu filho recebeu alta no dia 25 de março do hospital, né, e ele não precisou mais, né, tomar concentrados, né, de hemácia nem de plasma. Ele não precisou tomar mais nenhuma medicação, né? Era só a recuperação de pós-operatório. E no dia 25 de março, no dia da anunciação de Nossa Senhora, a gente recebe alta, né, do hospital. E como prova, né, que Nossa Senhora sempre estava ali à frente. Na saída do hospital, a moça da recepção olhou para mim e disse: "Você que é a Larissa?" Aí eu disse: "Sim." Aí ela: "Tem uma encomenda aqui para você." E quando eu saio na recepção, quando eu vejo, chegou para mim uma medalhinha de Nossa Senhora. E a pessoa que enviou, né, ela sabia do que eu estava, né, do momento de preocupação, né, de aflição que a gente estava passando, mas Nossa Senhora sempre à frente, né, sempre intercedendo e mostrando, né, que ela, né, também estava lá do nosso lado intercedendo por nós. E hoje meu filho está curado, né, não teve nenhuma intercorrência, nenhuma complicação de pós-operatório. Está saudável, correndo, pulando. Inclusive, a gente está toda noite, né, na novena, trabalhando, e ele lá, né, correndo, pulando e saudável. Ave Maria Stella, Dei Mater alma, natque semper Virgo, felice celi porta.